Eu sou Joyce Galvão e junto com a União vim mostrar para vocês como fazer o bolo perfeito, da massa até a cobertura. Eu vou ensinar todos os meus segredos e dicas para que você aí na sua casa também possa fazer o bolo perfeito. Um bolo começa pela massa e essa que eu vou apresentar para vocês, ela é um pouquinho diferente, porque ela começa com os ingredientes secos, depois a gente adiciona a manteiga e por fim os ingredientes líquidos. E a gente conhece esse método como o método inverso. Então na batedeira eu vou adicionar a farinha de trigo, o açúcar refinado União, o fermento em pó e uma pitada de sal. Você deve estar se perguntando, mas fermento no início do processo da massa? Pode ficar tranquila, porque ele só começa a agir quando a gente adiciona os ingredientes líquidos. Então não tem problema começar com fermento nesse processo. Então aqui a gente vai misturar em velocidade bem baixinha, rapidinho. Só para homogeneizar os ingredientes. E agora a gente vai adicionar a manteiga. A manteiga tem um segredo, ela não pode estar muito dura ou muito gelada, porque senão ela não vai se dissolver, ela não vai se dispersar adequadamente na mistura dos secos. Então esse é um ponto pomado um pouquinho mais mole, tá? Você vê que a manteiga ela não tá derretida, ela tem firmeza, tá? Mas ela tá molinha. E a gente vai adicionar a manteiga todinha nos ingredientes secos. E em velocidade baixa para média, a gente vai bater até formar uma areinha. A textura da massa, depois que a gente adiciona a manteiga, é essa areia molhada. Se você não tem uma batedeira planetária, não tem problema, você pode usar uma batedeira comum ou então um batedor de arame. Essa manteiga que a gente adiciona junto com os ingredientes secos é importante porque ela vai proteger a molécula de glúten e vai evitar que ele se desenvolva e, por exemplo, deixe sua massa pesada ou muito elástica. Então, isso é uma das razões desse método ser inverso e a manteiga ser a primeira a ser adicionada com os ingredientes secos. Agora, então, em uma tigela, a gente vai juntar todos os ingredientes líquidos e adicionar na massa. Então, aqui eu vou colocar o leite, a clara, um ovo e o extrato de baunilha. Essa é uma massa básica. Se você quiser fazer, por exemplo, de limão, de laranja, de coco, o sabor que você quiser, é só tirar o extrato de baunilha e adicionar aqui as raspinhas do limão, da laranja, da tangerina, da mexerica, enfim. Então é uma massa básica que você pode criar o sabor que você quiser. A gente vai ligar a batedeira também em velocidade baixa e adicionar os ingredientes líquidos. Esse processo da adição dos ingredientes líquidos é rápido, não passa de 30 segundos. E é muito importante respeitar esses 30 segundos porque a gente já tem o fermento na massa. Se você bater por muito tempo, aí sim o seu fermento já vai começar a agir e você vai perder todo o poder de fermentação dele. Então, homogeneizou, é só desligar e a massa está pronta. E essa é a textura da massa final. Ela fica uma massa fofa e bem homogênea. Então é importante que você saiba que massa de bolo a gente não bate por muito tempo. 1, para evitar que o glúten se desenvolva. 2, para evitar que a gente perca a ação do fermento. E 3, para que ela não talhe. Aqui eu já tenho 3 formas de 15 centímetros de diâmetro que eu forrei previamente com um disco de papel manteiga, tá? Se você não tem papel manteiga, você pode untar com manteiga e polvilhar farinha de trigo. Eu não vou untar, é só o papel manteiga mesmo, porque essa massa ela é bem amanteigada e ela não vai grudar na sua forma.
Além do que, no momento que ela esfria, ela vai retrair da forma e ela vai sair facinho, vocês vão ver. Então aqui a gente vai dividir a massa igualmente entre as formas. Agora eu vou levar as massas para o forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 20 minutos ou até o teste do palito. Então depois de aproximadamente 20 minutos a gente fez o teste do palito, o bolo tá assado, fofinho e perfeito. Então eu já tirei o bolo do forno, ele ficou 5 minutinhos dentro da forma e eu já desenformei sobre uma grade de bolo. É importante desenformar o bolo de quente para morno, porque como é uma massa muito amanteigada, se a gente deixa esfriar dentro da forma, ela vai grudar. Então deu 5 minutinhos, desenforma e deixa o bolo terminar de esfriar sobre uma grade. Para essa massa, para facilitar o processo de recheio lá para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai embalar em plástico filme individualmente e vai deixar na geladeira por um dia, para aí no dia seguinte a gente conseguir rechear e cobrir de um jeito perfeito. E com isso terminamos o preparo da massa e no próximo vídeo a gente vai aprender a fazer um recheio incrível. Não perca!